Beatriz ajustou a gola do casaco enquanto caminhava pelas ruas frias e úmidas de Seattle. O vento gélido parecia cortar sua pele, mas ela não podia se dar ao luxo de desistir. A necessidade de encontrar um emprego era urgente. Com apenas 27 anos, ela carregava o peso de uma responsabilidade que não deveria ser dela. Seu pai, um homem outrora respeitável, havia sucumbido ao vício em jogos de azar, mergulhando a família em dívidas. O pouco que restava da dignidade da família dependia de Beatriz, e ela não podia falhar. Com uma pilha de currículos cuidadosamente impressos, ela caminhava pelas ruas da cidade, entrando em toda e qualquer porta que mostrasse uma placa de "Contrata-se". Cafés, escritórios, lojas de roupas, mas nada parecia promissor. As recusas eram educadas, mas firmes, e cada "infelizmente, não estamos contratando no momento" soava como um golpe em sua confiança. Foi então que seus olhos avistaram uma mansão imponente ao final de uma rua arborizada. Os altos portões de ferro negro brilhavam sob a luz difusa do dia nublado, e a propriedade era cercada por jardins perfeitamente aparados. Beatriz hesitou. Era óbvio que se tratava da casa de alguém extremamente rico e influente. Mas ela decidiu arriscar. Afinal, Deus podia colocar sua mão em qualquer lugar, e talvez ali houvesse uma oportunidade inesperada. Respirando fundo, Beatriz passou pelo portão, que estava entreaberto, e seguiu pela longa entrada de cascalho até a porta principal. O som de seus sapatos ecoava no caminho, aumentando sua ansiedade. Antes que pudesse se arrepender, tocou a campainha. Um mordomo alto e elegante abriu a porta. Ele a analisou de cima a baixo com um olhar impassível. Beatriz tentou parecer confiante, embora seu coração estivesse disparado. "Boa tarde. Meu nome é Beatriz, e estou distribuindo currículos pela cidade. Gostaria de saber se há alguma oportunidade de trabalho aqui", disse ela, estendendo um envelope. O mordomo arqueou uma sobrancelha, mas pegou o currículo com educação. Antes que ele pudesse responder, um carro luxuoso entrou na propriedade e parou próximo à entrada. O motor roncava baixinho, mas o impacto da visão do veículo fez Beatriz prender a respiração. Quando a porta se abriu e o homem desceu do carro, ela sentiu o chão sumir. Era Breno Marques. Não havia dúvidas. Ele era um dos investidores mais renomados e poderosos de Seattle, frequentemente mencionado em jornais e programas de televisão. Sua empresa gerenciava fortunas milionárias e transformava pequenos negócios em impérios. Mas o que mais chamava atenção em Breno não era apenas sua carreira brilhante, ele também era incrivelmente atraente. Alto, com ombros largos, cabelos escuros perfeitamente penteados e um olhar intenso que parecia enxergar através das pessoas. Beatriz ficou paralisada, incapaz de desviar o olhar. Ele subiu os degraus da entrada com uma postura confiante, falando ao telefone com uma voz firme e autoritária. Sua presença era avassaladora, e Beatriz sentiu o coração acelerar ainda mais. Quando Breno terminou a ligação, ele finalmente notou sua presença. Seu olhar caiu sobre ela, avaliando-a brevemente antes de dirigir-se ao mordomo. "Quem é ela?" "Uma jovem procurando emprego, senhor." "Ela trouxe um currículo", respondeu o mordomo, mantendo o tom formal. Breno franziu a testa por um momento, mas não disse nada. Ele apenas deu um leve aceno de cabeça e entrou na casa, desaparecendo no corredor amplo e luxuoso. Beatriz ficou estática, sentindo-se pequena diante daquele breve encontro. O mordomo limpou a garganta, chamando sua atenção. "Deixarei seu currículo com o departamento adequado." "Boa sorte", disse ele, fechando a porta delicadamente. Beatriz saiu da propriedade com as pernas trêmulas. Seu coração estava uma mistura de esperança e desespero. Esperança de que, de alguma forma, seu currículo chegasse às mãos certas e desespero pela vulnerabilidade que sentirá diante de Breno. Ele era uma figura quase inacessível, vivendo em um mundo tão distante do dela que parecia impossível acreditar que algo ali poderia dar certo. No caminho de volta para casa, Beatriz passou por uma padaria e decidiu entrar para se aquecer com um café. Sentou-se em uma mesa próxima à janela e observou o movimento das pessoas lá fora, tentando acalmar seus pensamentos. A imagem de Breno continuava em sua mente, junto com uma prece silenciosa para que aquela fosse a oportunidade que mudaria sua vida. Enquanto isso, dentro da mansão, Breno estava sentado em seu escritório,
revisando documentos importantes. Ele não era um homem que costumava prestar atenção em detalhes triviais, mas algo sobre a jovem que viu na entrada da casa havia chamado sua atenção. Talvez fosse o olhar determinado ou a forma como ela parecia fora de lugar, mas ao mesmo tempo tão corajosa por estar ali. Charles, chamou ele, direcionando-se ao mordomo que acabará de entrar na sala. Sim, senhor? O currículo daquela jovem. Deixe-o em minha mesa. Quero dar uma olhada. Charles hesitou por um momento, surpreso com o pedido, mas fez um leve aceno de cabeça e saiu para buscar o documento. Poucos minutos depois, ele voltou com o envelope e o entregou a Breno. O homem abriu o currículo e passou os olhos pelas informações. Beatriz Helena Costa. Formação em administração, experiências modestas, mas com referências sólidas. Não havia nada de extraordinário em suas qualificações, mas algo na simplicidade de sua apresentação o intrigava. Breno deixou o currículo de lado e voltou ao trabalho, mas, no fundo, sabia que aquela não seria a última vez que pensaria em Beatriz. Na manhã seguinte, Beatriz foi acordada pelo toque insistente do telefone. Com os olhos ainda pesados de sono, ela atendeu, esperando que fosse mais uma ligação de cobrança. Alô? Senhorita Beatriz Helena Costa? Perguntou uma voz formal. Sim, sou eu. Aqui é Charles, mordomo da residência do Sr. Breno Marques. Gostaríamos de agendar uma entrevista para discutirmos uma possível oportunidade de trabalho. A senhorita estaria disponível hoje à tarde? Beatriz mal conseguiu acreditar no que ouvia. Por um momento, pensou que fosse algum tipo de trote, mas a seriedade na voz do homem a fez perceber que era real. Sim, estou disponível. A que horas devo comparecer? Às 3 da tarde. Por favor, seja pontual. Passarei todas as informações por mensagem em breve. Quando a ligação terminou, Beatriz soltou o telefone e ficou olhando para o teto, tentando processar o que acabará de acontecer. Deus realmente havia colocado sua mão naquela situação, e agora ela tinha uma chance real de mudar sua vida. Passou o resto do dia se preparando. Escolheu sua melhor roupa, um conjunto discreto, mas elegante, e fez o possível para arrumar o cabelo e a maquiagem de forma impecável. Quando o relógio marcou 2h30, ela já estava a caminho da mansão, sentindo o nervosismo crescer a cada passo. Ao chegar, foi recebida novamente por Charles, que a conduziu até uma sala de estar ampla e luxuosa. As paredes eram decoradas com obras de arte, e os móveis pareciam saídos de uma revista de design de interiores. Beatriz mal teve tempo de absorver o ambiente antes que Breno entrasse na sala. Ele estava ainda mais imponente do que no dia anterior, vestido com um terno impecável e emanando uma aura de autoridade. Senhorita Beatriz, disse ele, estendendo a mão para cumprimentá-la. Obrigado por vir. Eu que agradeço pela oportunidade, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Breno indicou que ela se sentasse, e então começou a entrevista. As perguntas eram diretas, mas ele parecia mais interessado em conhecê-la como pessoa do que em avaliar suas habilidades profissionais. Beatriz respondeu com sinceridade, falando sobre sua formação, suas experiências e a razão pela qual estava procurando emprego. Meu pai está enfrentando dificuldades financeiras, e eu quero ajudá-lo, disse ela, sem entrar em detalhes sobre os problemas com jogos de azar. Não tenho medo de trabalhar duro e estou disposta a aprender o que for necessário. Breno observou-a por um momento, em silêncio. Havia algo em Beatriz que o fazia querer lhe dar uma chance. Talvez fosse a honestidade em seus olhos ou a determinação em sua voz. Ele não sabia ao certo, mas decidiu seguir sua intuição. Muito bem, senhorita Beatriz. Vamos começar com um período de experiência. Preciso de alguém confiável para ajudar na administração da casa e em algumas tarefas específicas. Charles lhe dará todos os detalhes. Beatriz sentiu um alívio imenso, quase como se pudesse chorar de gratidão. Ela sorriu, tentando conter a emoção. Obrigada, Sr. Breno. Prometo que não vou decepcioná-lo. Ele fez um leve aceno com a cabeça, e a entrevista chegou ao fim. Quando Beatriz saiu da mansão, sentiu-se como se estivesse começando um novo capítulo de sua vida. A oportunidade estava diante dela, e agora cabia a ela fazer valer a pena. Beatriz chegou em casa com o coração aquecido por uma onda de alívio e animação. Afinal,
Depois de semanas de busca incessante, ela finalmente havia conseguido um emprego. A mansão de Breno, com toda sua imponência, seria o novo cenário da sua jornada. Mas, apesar do entusiasmo, uma sombra de incerteza pairava sobre ela, especialmente ao pensar na reação de seu pai. Pai, consegui! Anunciou ela ao entrar na sala de estar, onde o homem de cabelos grisalhos estava sentado em sua velha poltrona favorita. Ele assistia a um programa de esportes com os olhos semicerrados, um copo de café frio ao lado. O olhar dele iluminou-se por um breve momento ao ouvir a novidade. Beatriz quase podia ver um vestígio do homem carinhoso que ele costumava ser quando ela era mais nova. Mas logo esse brilho deu lugar a algo mais prático, quase ganancioso. Um emprego, hein? Isso é ótimo, filha. Isso significa que teremos mais dinheiro entrando aqui em casa. Tenho algumas contas que preciso colocar em dia, sabe como é? Ele comentou, sem desviar os olhos da televisão, mas com um sorriso satisfeito nos lábios. Beatriz respirou fundo. Ela sabia o que as palavras do pai realmente significavam. Não era sobre pagar contas ou aliviar as dificuldades financeiras da casa. Era sobre apostas e mais apostas. Desde que ela se lembrava, ele tinha um relacionamento tumultuado com o dinheiro. Ganhos repentinos desapareciam tão rápido quanto chegavam, muitas vezes alimentando os vícios que colocavam a família em apuros. A jovem não conseguia evitar a memória de sua mãe, que faleceu quando Beatriz tinha apenas 4 anos. Sua ausência foi um golpe duro para a família. A partir de então, seu pai assumiu o papel de único responsável por criá-la, e por mais que ele tivesse oferecido amor e proteção, os vícios também trouxeram muito sofrimento. Beatriz se lembrava das noites em que ia dormir com fome porque o dinheiro havia sido gasto em jogos, ou das vezes em que sua infância foi preenchida por promessas vazias de um futuro melhor. Pai, eu vou usar meu salário para ajudar na casa, mas também quero guardar um pouco. Precisamos pensar no futuro, disse ela, tentando manter um tom equilibrado, mas firme. Ele soltou uma risada baixa, como se achasse a ideia ingênua. Claro, claro. Mas a gente precisa sobreviver agora, não é mesmo? Um dia de cada vez, filha. É assim que funciona. Beatriz sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela não queria começar uma discussão, especialmente em um dia que deveria ser motivo de celebração. No entanto, a frustração era quase palpável. Só quero que as coisas melhorem, pai. Para nós dois. E isso começa com responsabilidade, respondeu ela, com cuidado. Ele finalmente desviou os olhos da televisão e olhou para ela. Havia um misto de arrependimento e teimosia em sua expressão. Você tem um bom coração, Beatriz. Igualzinho ao da sua mãe. Ela ficaria orgulhosa de ver a mulher que você se tornou. As palavras aqueceram o coração de Beatriz, mas também a entristeceram. Era difícil conciliar o homem que seu pai era agora com o homem que ele costumava ser antes que os vícios o dominassem. Mesmo assim, ela sabia que não podia desistir dele. Ele era tudo que ela tinha, e ela faria o possível para tentar equilibrar as contas e trazer um pouco de estabilidade para suas vidas. Naquela noite, enquanto jantavam juntos, Beatriz contou mais detalhes sobre o novo emprego. Seu pai parecia mais interessado no salário do que no trabalho em si, mas ela escolheu se concentrar no lado positivo. Era uma oportunidade, um novo começo. E, no fundo, ela rezava para que isso fosse suficiente para mudar suas vidas. Beatriz acordou no dia seguinte sentindo o peso de uma nova responsabilidade. Seu primeiro dia na mansão de Breno havia chegado, e ela queria causar uma boa impressão. Ao atravessar os portões imponentes da propriedade, o coração dela batia forte. A grandiosidade da mansão a intimidava, mas ela respirou fundo, determinada a fazer o melhor trabalho possível. O mordomo a conduziu até a biblioteca, onde Breno a esperava. Ele estava de pé, próximo à janela, observando o vasto jardim. Alto, com uma postura impecável, seus olhos carregavam uma intensidade que fazia Beatriz se sentir pequena, mas também segura. Ele se virou ao ouvir a porta se abrir e sorriu levemente. Bom dia, Beatriz. Seja bem-vinda. Espero que tenha se acomodado bem, disse ele, com um tom que misturava formalidade e gentileza. Bom dia, Sr. Breno. Estou pronta para começar, respondeu ela, tentando esconder o nervosismo.
Ele indicou uma cadeira próxima e se sentou à sua frente. Antes de mais nada, quero que saiba que valorizo a discrição e a dedicação. O trabalho aqui exige atenção aos detalhes, mas não precisa se preocupar. Tenho certeza de que aprenderá rápido. Beatriz assentiu, sentindo-se mais à vontade com o tom amável de Breno. Ele era imponente, mas havia algo de caloroso em sua maneira de falar. Nos dias seguintes, Beatriz mergulhou em suas tarefas. Inicialmente, ela se encarregava da organização da casa, coordenando pequenas demandas e auxiliando o mordomo com eventos ocasionais. A rotina era intensa, mas ela se adaptou rapidamente. Durante as pausas, ela frequentemente cruzava com Breno, que fazia questão de perguntar como ela estava se saindo. Uma tarde, enquanto Beatriz organizava documentos no escritório, Breno entrou na sala com 2 xícaras de café. Você está sempre ocupada. Achei que um café cairia bem, disse ele, entregando uma das xícaras. Beatriz sorriu, surpresa pela gentileza. Obrigada, Sr. Breno. Pode me chamar só de Breno, corrigiu ele, com um sorriso discreto. E diga-me, como está achando o trabalho até agora? Beatriz hesitou por um momento, mas decidiu ser sincera. Estou gostando muito. É desafiador, mas estou aprendendo bastante. Só espero estar correspondendo às suas expectativas. Está fazendo um ótimo trabalho. E, sinceramente, aprecio sua dedicação, disse Breno, com um olhar que parecia ir além das palavras formais. A conversa fluiu naturalmente, e, em pouco tempo, Beatriz se viu compartilhando detalhes sobre sua vida. Falou sobre sua mãe, que perdeu quando ainda era criança, e sobre as dificuldades que enfrentava com o pai. Meu pai. Ele é um homem bom, mas tem problemas com jogos e vícios. Isso complicou bastante as coisas em casa. A voz dela tremeu levemente ao tocar no assunto delicado. Breno a ouviu atentamente, o semblante sério, mas cheio de compreensão. Isso explica sua determinação. Você carrega um peso que muitos não conseguiriam suportar. É admirável, Beatriz. Ela sentiu um calor tomar conta de seu peito. Breno não havia demonstrado pena, mas respeito, algo que poucas pessoas ofereciam ao conhecer sua história. Obrigada por dizer isso. Às vezes, sinto que estou nadando contra a correnteza, mas não posso desistir. E não vai, afirmou Breno, com firmeza. Você é mais forte do que imagina. Se precisar de ajuda, saiba que pode contar comigo. Beatriz ficou sem palavras por um instante. Breno, com toda a sua imponência, mostrava-se surpreendentemente protetor e gentil. Aquele momento marcou o início de algo novo entre eles. Uma confiança silenciosa começou a se formar, e ela percebeu que, apesar das diferenças em suas vidas, havia algo em Breno que a fazia se sentir compreendida e, de certa forma, segura. Beatriz acordou cedo em seu segundo dia na mansão, determinada a continuar dando o seu melhor. Ao passar pelos longos corredores, ela não pôde deixar de admirar a elegância do lugar. Tudo ali parecia refletir o gosto refinado e a personalidade forte de Breno. Ainda assim, havia uma sensação de vazio, como se faltasse algo para preencher aquele espaço tão grandioso. Enquanto organizava a sala de estar, Beatriz ouviu passos firmes se aproximando. Breno entrou no cômodo, impecavelmente vestido em um terno cinza escuro, mas com a gravata levemente solta, dando-lhe um ar casual. Bom dia, Beatriz, cumprimentou ele, com um sorriso que parecia mais caloroso do que o habitual. Bom dia, Sr. Breno, respondeu ela, erguendo o olhar rapidamente antes de voltar a organizar os livros na estante. Já disse que pode me chamar de Breno, ele insistiu, cruzando os braços e se recostando na parede. E parece que você já está transformando a casa. Está tudo mais organizado. Beatriz sorriu, corando levemente. Obrigada. Quero que tudo esteja perfeito, para que você se sinta confortável aqui. Ele observou-a por um momento, notando os traços delicados do rosto dela e a maneira dedicada com que trabalhava. Havia algo em Beatriz que o intrigava. Talvez fosse a simplicidade ou a determinação que ela carregava, mesmo com o peso que parecia estar em seus ombros. Mais tarde, enquanto Beatriz estava na cozinha ajudando a arrumar a mesa para o jantar, Breno apareceu inesperadamente. Ele segurava uma taça de vinho e parecia mais relaxado do que de costume. Espero não estar atrapalhando,
disse ele, com um tom brincalhão. De forma alguma. Está tudo quase pronto, respondeu Beatriz, colocando os últimos talheres na mesa. Ele se aproximou, observando-a de perto enquanto ela trabalhava. Você não para um segundo, não é? Beatriz deu um leve sorriso, sentindo-se um pouco desconcertada com a proximidade dele. Gosto de manter as mãos ocupadas. Além disso, quero fazer jus à oportunidade que me foi dada. Breno inclinou a cabeça. Curioso. Você fala como se estivesse em dívida comigo, mas, na verdade, sou eu quem deveria agradecer. Desde que você chegou, a casa parece mais viva. Ela ergueu os olhos para ele, surpresa com a sinceridade em sua voz. Breno era conhecido por sua postura rígida e profissionalismo, mas ali, naquele momento, ele parecia diferente. Mais humano. Fico feliz em ouvir isso, respondeu ela, com um sorriso tímido. Acho que um ambiente acolhedor faz toda a diferença. Houve um silêncio confortável entre os dois, até que Breno quebrou o momento com uma pergunta inesperada. Beatriz, você nunca pensou em si mesma além de todas essas responsabilidades? Quero dizer, tem sonhos ou desejos que vão além de trabalhar e cuidar de sua família? Ela ficou pensativa por um momento, apoiando-se na cadeira ao lado. Eu tinha sonhos quando era mais nova. Queria viajar, estudar, talvez abrir meu próprio negócio um dia. Mas as circunstâncias me ensinaram que a vida nem sempre segue o que planejamos. Meu pai precisa de mim, e eu não posso virar as costas para ele. Breno assentiu, respeitando o peso que as palavras dela carregavam. É admirável, Beatriz. Poucas pessoas teriam sua coragem e sua generosidade. Mas, ainda assim, acho que você merece mais. Merece encontrar algo que seja só seu. Ela sentiu o coração acelerar com aquelas palavras. Breno tinha um jeito único de fazê-la se sentir vista, como se fosse mais do que apenas uma funcionária. Ele a tratava com uma gentileza que ela não esperava de alguém tão poderoso. Quem sabe um dia, disse ela, com um sorriso esperançoso. Os dias se transformaram em semanas, e a convivência entre Beatriz e Breno se tornou cada vez mais natural. Ele parecia encontrar desculpas para passar mais tempo próximo a ela, seja pedindo ajuda para organizar papéis em seu escritório ou compartilhando uma refeição improvisada na cozinha. As conversas entre os dois fluíam com facilidade, e o respeito mútuo logo começou a se transformar em algo mais. Uma noite, enquanto caminhavam pelo jardim após um longo dia, Breno finalmente quebrou o silêncio. Beatriz, você sabe que eu admiro sua força e determinação. Mas, às vezes, me pergunto quem cuida de você. Ela parou, surpresa pela pergunta. Eu, não sei. Acho que nunca pensei nisso dessa forma. Estou tão acostumada a cuidar dos outros que não me dei conta de que talvez precise disso também. Breno se aproximou, olhando diretamente nos olhos dela. Então talvez seja a hora de deixar alguém cuidar de você, nem que seja só um pouco. O tom dele era tão sincero que Beatriz sentiu seus olhos marejarem. Breno tinha uma maneira de penetrar em suas defesas, de enxergar a verdade por trás de sua fachada forte. E, naquele momento, ela percebeu que talvez já estivesse se deixando levar por aquele homem que, aos poucos, estava ganhando seu coração.